A paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir o Evangelho de Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Lucas 7, versículo 1. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. É por isso que nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E digo a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele e, voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem mesmo ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor por esta palavra do Senhor, né? Estamos ouvindo aqui a história de um centurião. Então, centurião, para quem não conhece, é aquele que comanda uma centúria. Centúria faz parte da corte do Império Romano. A centúria, então, é um pelotão formado por 80 a 100 soldados. E esses legionários eram encarregados de manter a segurança romana. E esse centurião havia sido enviado lá para Israel. Então era um dos responsáveis por manter a ordem ali naquela região. E o papel do centurião, naquela época, ele era fundamental para manter a organização de Roma, do Império Romano. Então, eles agiam quando havia alguma revolta, quando havia alguma manifestação que trouxesse prejuízo ao Estado constituído. E é claro que, como os judeus eram colocados debaixo desse governo, que era um governo autoritário, os judeus não gostavam, obviamente, dos romanos. Então, nenhum judeu gostava dos romanos. Por quê? Porque eles eram subjugados pela autoridade do Império Romano. Mas nós vemos aqui um centurião que, pelas suas atitudes, demonstra ser uma pessoa diferente de qualquer outro centurião que existisse naquela época. É somente observar aqui que, quando esse centurião passa por uma dificuldade, há pessoas que sugerem a ele para que ele procure Jesus. Então, Jesus estava realizando o seu ministério naquela região, né? E estava saindo de um ensinamento. Se vocês olharem o capítulo anterior, Jesus estava falando com os judeus e com os seus seguidores que ali estavam. Lá no capítulo 6, capítulo anterior, chama a atenção, lá no versículo 46, que Jesus diz assim: e por que me chamais Senhor, Senhor,
e não fazeis o que eu digo? Então Jesus estava aqui aplicando um sermão para aquelas pessoas, para os judeus, para os seus seguidores, porque eram pessoas religiosas, mas que nem sempre seguiam os conselhos de Jesus. Então Jesus os adverte: olha, vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas vocês não fazem aquilo que eu mando. Vocês não seguem as minhas orientações. Então parece que Jesus está falando ali, se pudéssemos comparar, com uma sala de ensino fundamental. Mas de repente surge, lá nós lemos a introdução, e depois de concluir todos esses discursos, ou seja, depois de Jesus passar todo esse sermão para aqueles que estavam ali, depois que ele fez isso, perante o povo, o servo de um centurião, a quem Jesus estimava, estava doente. Chega a notícia para ele, logo após o seu sermão, que havia o servo de um centurião doente. E parece que esse centurião, que não era lá um religioso, embora diga aí o evangelho que ele era uma pessoa que amava a nação de Israel e que havia inclusive ajudado na construção da sinagoga. Então podemos entender que era uma pessoa piedosa. De repente surge esse homem em cena e já parece que não é alguém lá do ensino fundamental, já parece alguém que é do ensino médio. Parece que o centurião é um superdotado espiritualmente. Aonde queremos chegar com essa ilustração? É que às vezes, na igreja, nós entramos e saímos, ouvimos a palavra e nos comportamos como crianças lá do ensino fundamental. Porque não damos ouvido às orientações da palavra de Deus. E de repente surge em cena uma pessoa que não está tão presente, né, nos encontros religiosos, e parece que ele chega dando uma aula de como deve se proceder na vida cristã. O centurião, diz a Bíblia que ele vai ter uma dificuldade para chegar até Jesus, porque é uma pessoa que se sente indigna. Então, um tema para a mensagem de hoje seria talvez o seguinte questionamento: será que eu sou digno? Talvez seja esse o seu questionamento. Será que eu sou digno? Quantas vezes essa pergunta não veio à nossa mente? E essa foi a dúvida desse centurião também. O centurião, ele se vê num momento de crise, num momento de dificuldade. Obrigado, Wagner. E mesmo sendo alguém ali, aquela reunião religiosa dos judeus, ele começa a aplicar aquilo que nós chamamos de fé. Quando nós falamos em fé, dá a impressão de que é só acreditar em alguma coisa. Mas quando nós olhamos o contexto da Bíblia, a Bíblia fala inclusive que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera, é a prova daquilo que nós não vemos. Nós vemos aí a definição de que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Mas nós vemos também outras definições em que a fé, ela deve estar misturada com uma consciência pura. Lá na primeira carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 9, diz assim a palavra: guardando o mistério da fé numa consciência pura. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Essa palavra fim quer dizer finalidade. Qual que é a finalidade da nossa fé? É a salvação das nossas almas. E uma outra passagem que se encaixa muito bem aqui no exemplo do centurião,
é o que está escrito em Gálatas capítulo 5. Gálatas 5 diz assim, versículo 5 também. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Versículo 6. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. E é justamente essa fé que nós enxergamos na vida do centurião. Uma fé que opera pelo amor. Ora, o que leva o centurião, um homem importante de sua época, ele representava naquela sociedade uma figura importante. O centurião, que comandava quase 100 homens, ele pode ser comparado a um capitão de exército aqui hoje, falando do nosso país. Então, um homem que gozava de alguns privilégios, e quando ele se vê diante de uma dificuldade, ele se acha indigno de ir ter com Jesus. Se você olhar no capítulo 8 de Mateus, inclusive, dá a entender que ele conversou com Jesus. Em Lucas, diz este evangelho que ele mandou as pessoas irem falar com Jesus porque ele se sentiu indigno. Essa diferença se explique talvez, está aqui o Wagner que pode explicar melhor, nosso teólogo. O evangelho de Mateus, ele não é detalhado. Mateus, ele se preocupou em fazer o quê? Em contar o milagre, que foi a cura do servo. Lucas, ele começa o seu evangelho dizendo, olha, eu fiz um estudo minucioso daquilo que eu vou relatar. Então, o entendimento que eu tenho aqui, depois o Wagner corrige se eu estiver errado, é de que Lucas, ele detalha o acontecimento de maneira que ele expõe o que aconteceu naquela cena. O centurião não se sentiu digno de ir até Jesus. Por quê? Porque no seu interior ele tinha a seguinte convicção, puxa, eu já judiei tanto dos judeus, porque você imagina lá o centurião, que deveria ser um homem bravo, valente, Quantas vezes ele não teve que conter a rebeldia de alguns judeus, das pessoas que moravam naquela região, com o uso da sua força, ao desembainhar sua espada. Então é claro que os judeus não tinham simpatia por ele. E no seu entendimento, ele pensa o seguinte, Jesus também não gosta de mim. Jesus também não gosta de mim. Mas as pessoas que foram até Jesus, voltando lá para Lucas, capítulo 7, dizem o seguinte, olha, manda falar para Jesus que ele é digno. Esse centurião é uma pessoa digna, porque ele ama a nossa nação. Inclusive, ele nos ajudou a edificar a sinagoga, é uma pessoa boa. Esse centurião, ele estava rodeado de pessoas que tinham boas intenções. E olha que não era fácil lidar, naquela época, com as pessoas que frequentavam a sinagoga. Todos já ouviram aqui falar dos fariseus, que eram religiosos, tudo tinha que obedecer a um padrão religioso. Foram até questionados na sua compostura, na sua aparência, por Jesus. Mas aquele centurião, ele tinha uma certa facilidade de se envolver com eles, porque via que essas pessoas buscavam ao único Deus. Talvez aquele centurião, por influência romana, a Roma ensinava a adorar vários deuses, ele passa a conhecer o único Deus, por meio das pessoas que frequentavam a sinagoga. Então ele se recorre a esses anciãos. É como se alguém dissesse o seguinte, olha, você conhece o Vinícius Montanha?
O Vinícius, ele é um cristão. Fala com ele que ele vai te ajudar. Ele vai orar por você. Mas alguém deve ter dito, puxa, mas vamos falar com Jesus. Se você gosta do Vinícius, imagina se você conhecer Jesus, então. Se você gosta dos fariseus, centurião, imagina se você tiver um encontro com Jesus. Porque Jesus não tem reserva. Jesus não vai mandar você se recompor para falar com ele, porque Jesus ele já foi na casa de Zaqueu, já conversou lá com uma mulher prostituta. Jesus é uma pessoa que nós podemos nos aproximar dele. Ele nos recebe. Se você gostou do Vinícius, imagina Jesus. Se você gostou de conversar com o Wagner, imagina você falar com Jesus. Então, parece que a gente pode até imaginar alguma coisa nesse sentido, mas você está falando, não, mas eu não sou digno. Vocês dizem que eu sou digno, mas eu sei que eu não sou digno, porque eu conheço as sombras que existem na minha alma. Talvez ele tenha pensado isso. Você olhando para mim, puxa, olha, Denilson, olha como esse camarada é um cristão exemplar. E procuro ser mesmo, tá? Glória a Deus, procuro ser mesmo. Mas, irmãos, as minhas fraquezas eu conheço. E Deus também conhece. Aquele centurião, quando ele fala, eu não sou digno, ele reconhece isso. Puxa, mas eu já fiz tanta coisa errada, inclusive, eu já fiz mal para esse povo, do qual Jesus faz parte. Eu não tenho condições de ir até ele. Então, voltando lá para a narrativa, ele não se sente seguro, ele se sente indigno de ir ter com Jesus. Mas nós vamos ver no decorrer da narrativa que ele se engana no seu pensamento. E hoje, irmãos, o que tem afastado as pessoas de Deus é a maneira como elas enxergam Deus. E às vezes isso é por nossa culpa. Porque elas não conseguem ver em nós um cristão. Então elas enxergam Deus por meio da nossa vida. E se nosso exemplo não for bom, é esse Deus que elas vão enxergar. Aquilo que nós transmitimos a elas. Por quê? Porque não é todo mundo aí fora que lê a Bíblia para conhecer Jesus. Então a Bíblia fala que nós, Paulo disse isso, nós somos a carta lida e escrita. Então, se a pessoa não lê a Bíblia, ela precisa conhecer Jesus por meio da minha vida. É por meio da minha vida que ela precisa conhecer Jesus. Mas nós estamos presenciando aí um cenário crítico hoje, em que a fé, ela tem sido negociada. Então, as pessoas, elas vão à igreja ou procuram Deus quando elas sentem ameaçadas, quando elas se sentem ameaçadas. Quando elas sentem que elas podem perder alguma coisa, ou quando elas sentem que elas podem deixar de ganhar alguma coisa, se não buscarem a Deus. E é por isso que, lá no final dessa ocorrência da cura, é que Jesus ficou maravilhado com a fé do centurião. Puxa vida, diz a Bíblia, que Jesus ficou maravilhado. Nem em Israel encontrei tanta fé. E aí, irmãos, que eu comecei a questionar, mas que fé que é essa? O que diferencia a fé desse centurião, por exemplo, com a fé de Elias, lá do Velho Testamento, que orava e não chovia, por 3 anos e meio não choveu, depois ele orou de novo e choveu. E na minha oração, eu entendi o seguinte: Jesus, ele se identificou com aquele centurião. Porque aquele centurião, ele estava usando a fé que opera pelo amor. Aquele centurião, ele não estava buscando prosperidade, não estava buscando um desejo egoísta,
algo que pudesse somente beneficiá-lo. Mas aquele centurião estava preocupado com uma outra pessoa. E essa outra pessoa era o seu servo. Dá para imaginar? Um centurião preocupado com o seu servo. Então, orando ali com Deus, eu falei, está aí. Aquele homem, quando Jesus olha para ele e fala, está aí, ó, uma pessoa com quem eu me identifico. E Jesus, irmãos, ele quer ter essa identidade comigo também, com você. Porque é muito bom quando você tem afinidade com uma pessoa. Às vezes você tem contato com alguém e você não sente aquela afinidade, talvez porque vocês não estão ali no mesmo pensamento, no mesmo objetivo, não é isso? Mas quando você para conversar com alguém e você vê que vocês estão no mesmo caminho, que vocês têm o mesmo objetivo, parece que a relação melhora bastante. Você começa a ter contato com aquela pessoa e parece que já faz muito tempo que vocês se conhecem. Por quê? Porque há essa liga, há essa unidade, essa comunhão, essa afinidade. Então, e quando isso acontece, eu sei que já aconteceu com você, porque comigo já aconteceu também, você fica maravilhado. Puxa vida, eu conheço esse camarada faz pouco tempo e tenho tanta afinidade com ele. Jesus ficou maravilhado com aquele centurião. Porque Jesus, ele não teve no seu ministério outro objetivo a não ser o seu amor sacrificial por nós, pelos seres humanos, por nós pecadores. E aquele centurião também, quando ele vai até Jesus, ele não tem outro objetivo a não ser a cura do seu servo. Ele não foi pedir para Jesus, Jesus, olha, eu quero ser agora um tribuno. Eu sou só um centurião, mas aqui no império existe um cargo melhor, que é o tribuno. Jesus, eu quero ser tribuno. Jesus, olha, eu vivo numa profissão muito perigosa, porque tem muita gente que não gosta de mim, eu vim aqui pedir para o Senhor me livrar de todo mal. Não é isso que ele manda falar para Jesus. Mas ele fala, olha, Senhor, o meu servo está doente, ele está moribundo, ele precisa de cura, ele precisa do Senhor. Agora, o que ele usa para ilustrar foi fantástico. A ilustração que ele usa para falar com Jesus foi fantástica. Ele falou, olha, Jesus, manda falar o seguinte, ó, porque eu também sou um homem sob autoridade. E também tenho autoridade, porque quando eu falo para o soldado, para ele ir, ele vai. E quando eu falo, volta, ele volta. E quando eu falo para esse meu servo aí, que está doente, ó, faz, ele faz. Ele está dizendo o seguinte, Jesus, eu sou um homem que respeito as autoridades. Eu faço a minha parte. Eu sei muito bem que eu estou envolvido numa hierarquia, numa disciplina, e lá no meu trabalho eu procuro cumprir as ordens que me são determinadas. E também, quando eu preciso dar uma ordem, em razão do meu cargo, eu dou a ordem e prontamente as pessoas me obedecem. Agora imagina o senhor, se o senhor falar só uma palavra, o que não pode acontecer? Imagina o senhor, que diante dessa crise eu não posso fazer nada, basta uma palavra e eu tenho certeza que o meu servo ficará curado. Então Jesus falou, puxa vida, hein? Eu me identifico mesmo com esse homem, porque eu sou igual a ele. Eu também tenho todo o poder em minhas mãos, mas mesmo sendo em forma de Deus, Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, de servo. Foi entregue à morte e morte de cruz. Esse centurião é alguém que está compreendendo aquele discurso que eu não falei para ele, eu falei para o pessoal aí, ó, que está na sinagoga, né, no capítulo anterior. Falou tanta coisa. Se você olhar o capítulo anterior,
Jesus está dizendo tanta coisa para eles. Olha, vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu falo. Vocês querem ser religiosos, mas, olha, vocês não gostam do seu próximo, falam mal, têm inveja, têm ciúme, vocês não ajudam ninguém, só pensam em vocês mesmos. E, de repente, chega lá o centurião, que parecia ser um pré, mas ele já dá uma lição de ensino médio. Então, é dessas pessoas que eu preciso contar no meu reino. Somos nós, irmãos. Então, quando eu orava, foi essa visão que eu tive, que Deus me deu. É a afinidade do centurião e Jesus. O amor sacrificial. É a fé que opera pelo amor. Isso é igreja. Isso é igreja. E aquele centurião que se sente indigno é diferente de muita gente hoje que se sente muito digna. Eu? O que é isso? Eu vou falar com Jesus? Estou cansado de bater nesse pessoal dessas seitas aí. Vou nada. Eu me prostrar? De jeito nenhum. Eu não me humilho para ninguém. Jamais vou me rebaixar. Aquele centurião, ele se sente indigno de ir ter com aquele que era conhecido como o filho de José, como o carpinteiro, como aquele que saía para falar com os pescadores, as prostitutas. O centurião poderia falar, não, eu não vou misturar com essa gente aí não. Mas não. Ele já tinha entendido, porque ele já havia ouvido falar de Jesus. E como é bom quando a gente ouve a palavra de Deus e realmente pratica aquilo que a palavra nos ensina. A Bíblia fala, né, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Mas, infelizmente, irmãos, a palavra não tem interessado muito mais para as pessoas. Por que a palavra não interessa muito? Porque é melhor você vir à igreja e sentir só aquele friozinho na barriga. Quando a gente canta um louvor, que é bom também, é claro. Na hora da palavra, puxa, eu já estou com sono, eu estou cansado, sabe? Não daria para pular essa parte aí? Então a gente está ficando cansado de ter que ouvir a palavra. E aí, como as pessoas não querem ouvir a palavra, e a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, o povo vai sendo enganado. O povo vai sendo enganado. E a Bíblia fala, né, que o meu povo erra porque lhes falta o conhecimento. E a única coisa que nos traz o conhecimento espiritual, né, é a palavra de Deus. Então, você quer ser um teólogo? Medita na palavra de Deus. A palavra de Deus nos recomenda a teologia, né? Lá em Deuteronômio fala, né? Medita na palavra de dia e de noite, fale com ela aos seus filhos, assentado, ao deitar, ao levantar, ponha como umbral nas suas portas, porque ela vai ser vida, né? Vai ser saúde para você. Quando a gente perde o foco da palavra, aí tem tudo para a gente dar cabeçada. E é bom, e eu vejo aqui a igreja, né, é uma igreja bem jovem, né, porque nós temos muitas pessoas jovens, porque tem gente que deixa só para conhecer a Deus quando está morrendo, né? E Deus é misericordioso, Ele salva a alma quando a pessoa de fato se arrepende. Mas quando nós chegamos a Jesus novos, nós não salvamos somente a alma, nós salvamos a nossa vida. Você quer salvar só a sua alma? Mas Jesus quer salvar a sua vida. Jesus, Ele quer salvar a nossa alma, mas quer salvar a nossa vida. E que bom que eu vim para o Evangelho com 28 anos. Hoje eu estou com 46. Poderia até ter vindo antes, porque de 28
dos 28 anos, né, que eu tinha na época, até hoje, já vão fazer quase 20 anos, eu consegui salvar a minha vida. E eu louvo a Deus por isso. Porque se eu não tivesse me aproximado de Jesus, se eu ficasse a vida inteira pensando, eu sou indigno, eu não vou me aproximar de Jesus, porque eu sou indigno. Mas um dia o Espírito Santo de Deus, ele me chamou, né? Vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu vou te aliviar. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde, e você vai encontrar descanso para a tua alma. Então, a partir desse momento, Jesus me deu vida. E eu vejo hoje pessoas que não tomaram essa mesma decisão e não têm vida. Elas têm muita facilidade em murmurar da vida, de reclamar das coisas. Mas elas não querem se aproximar de Jesus. Elas não querem ser um centurião, que é ir até Jesus. Aquele centurião, ele sabia que ele tinha autoridade naquilo que ele fazia. Mas era uma autoridade, como ouvimos aqui nessa noite, relativa. Você pode ser o que for na sua vida secular, mas tudo é relativo. Absoluto é só Deus. Para ilustrar a diferença de autoridade e de poder. Se você pegar o agente de trânsito, ele tem autoridade para falar, para o veículo parar. Só que ele tem que contar com a obediência do motorista. Agora, ele não tem poder de parar o trânsito. Se ele entrar sozinho lá e as pessoas não pararem, esse agente pode ser atropelado. Então, ele tem autoridade, mas não tem poder. O centurião entendeu isso. Eu tenho autoridade, mas poder só Jesus tem. E se ele pronunciar uma palavra, eu sei que o meu servo será curado. Jesus falou, olha, todo o poder me é dado nos céus e na terra. Todo o poder me é dado nos céus e na terra. Então você pode ser revestido de autoridade. E eu tenho certeza que, como cristãos, nós temos autoridade. Você, como cristão, tem autoridade de orar por um enfermo e ele ser curado. Você tem autoridade de pregar a palavra e a pessoa se converter. A Bíblia fala que você tem o poder de orar e os espíritos maus serem expulsos. Eu creio nessa autoridade. Agora, poder está nas mãos daquele que é todo-poderoso, o Senhor Jesus Cristo. Todo o poder pertence a Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.